Ora então, dar-me as minhas muito boas tardes a todos os participantes na formação da Artec. Estamos no dia 1 do curso de iniciação ao Tricalc e durante o dia de hoje vamos definir um pouco as regras de participação no curso de iniciação ao Tricalc, vermos como se procederá o funcionamento e a estruturação desse mesmo curso e dar também um primeiro contacto aos nossos participantes com a plataforma GoToWebinar que estamos a utilizar para esta formação. Para o efeito, eu gostaria de dar uma pequena introdução apresentando o curso, indicando que este curso de iniciação ao Tricalc vai ter 8 unidades temáticas, é totalmente gratuito e permite aos técnicos que participam neste curso aumentar a sua capacitação técnica na utilização de ferramentas informáticas, nomeadamente do programa Tricalc. Para o efeito, nós iremos fazer 8 sessões semelhantes à que estamos a realizar hoje, que serão apresentadas por engenheiros do Departamento Técnico da empresa Artec, nomeadamente por Carlos Ribeiro e Hugo Pinto, sendo esta apresentação introdutória feita por mim, Carlos Ribeiro, da empresa Artec, responsável pelo desenvolvimento do programa. Esta formação destina-se a todos os projetistas ou estudantes de engenharia civil que gostem de projeto, que tenham atividade na área de projeto e que se preocupem com a qualidade das suas ferramentas de trabalho, nomeadamente os softwares que hoje em dia são essenciais para realizar projetos de estabilidade, projetos de estruturas, que se preocupam também com a qualidade dos seus projetos e interessam-se por conhecer as novas tecnologias e as novas formas de trabalhar com essas mesmas tecnologias e que valorizam, portanto, a sua formação técnica na área de cálculo de estruturas. Portanto, tudo o que seja projetistas relacionados à parte de cálculo estrutural ou projeto de estabilidade ou engenheiros do curso civil que possam vir a ter essa atividade no futuro são, obviamente, os destinatários da nossa formação neste curso de iniciação Tricalc. Tricalc é atualmente um software que alia um ambiente de trabalho extremamente evoluído a uma enorme produtividade, porque tem exatamente um ambiente de trabalho bastante evoluído, permite modelar com rapidez as estruturas, permite também um total controle sobre o modelo que se está a fazer e, portanto, garante também uma grande versatilidade nas geometrias que se podem modelar com o programa. Também integra todos os elementos estruturais numa única matriz de rigidez, o que permite aos utilizadores terem um alto nível de segurança, uma vez que não há simplificações na análise realizada, não há simplificações ao trabalhar-se só por pórticos, ao trabalhar-se só por plantas, trabalhamos sim com um modelo único que simula todo o edifício e onde todos os elementos interagem entre si, que permite uma capacidade de análise bastante grande e que conjuga também no mesmo software a preparação final do projeto através da pormenorização de armaduras, da pormenorização de ligações, da sua distribuição para folhas de projeto, com legendas, com margens de encadernação, com marcas de dobragem e também com a memória descritiva e justificativa do cálculo estrutural. Portanto, tudo funciona de forma integrada, tudo está vinculado a um modelo digital e, portanto, isso facilita o trabalho a todos aqueles que são os destinatários deste curso, que são os projetistas de estruturas. Os requisitos prévios para as unidades temáticas que se vão seguir a esta apresentação de hoje são que os participantes na formação tenham uma ligação à internet para poderem receber esta sessão através da internet, que tenham um computador com colunas de som para ouvirem exatamente os oradores, os formandos deste curso. Na alternativa às colunas de som poderão utilizar um auricular, que utilizem para os exercícios que vão ser realizados e também para acompanhar as explicações que vão sendo dadas durante o curso, o programa Demo Tricalc, que está disponível para download em www.artec.com, nosso site na internet. Existe lá uma área de download, se lá clicarem terão acesso a esta parte onde poderão fazer o download do Demo Tricalc.
Será também importante que nos forneçam e-mail de contacto. Nós temos a informação de que alguns assistentes estarão a assistir a partir de empresas ou de universidades e, portanto, enviaram só um fecheiro de inscrição e estarão a assistir várias pessoas. Portanto, convém que nos façam chegar um e-mail de contacto para irem recebendo informação que vai ser utilizada no curso, nomeadamente os fecheiros de arquitetura para realizar alguns dos exercícios e também alguma informação que vamos fornecer durante este curso. Conhecimentos de cálculo de estruturas, uma vez que estamos a falar de um programa para modelação de cálculo de estruturas, para modelação e cálculo de estruturas, convém que a pessoa tenha conhecimentos de cálculo de estruturas, o que aliás também fica inerente ao que falámos anteriormente na parte de destinatários. E conhecimentos de informática, nomeadamente ao nível de CAD e Office. Portanto, não são precisos conhecimentos de informática muito evoluídos, mas convém que os utilizadores tenham já alguma experiência ao nível da utilização de ferramentas de CAD e de programas de ofimática, programas como o Office. A estrutura do curso está pensada para ser realizada em 8 unidades temáticas, sendo a primeira dessas unidades temáticas uma apresentação do curso, a que está a decorrer atualmente, e teremos depois 4 unidades temáticas mais explicativas e teóricas, e teremos 3 unidades temáticas essencialmente práticas. As unidades 2, 3, 4 e 5 vão configurar temas como a preparação do ambiente de trabalho do programa Tricalc, portanto, aprender a conhecer o ambiente de trabalho da ferramenta, aprender a conhecer a ferramenta e o método de utilizar essa mesma ferramenta e as funções de definição da geometria do modelo estrutural no programa Tricalc. Portanto, será uma parte bastante importante, uma parte introdutória ao funcionamento do programa e que abrange não só a preparação e o funcionamento do ambiente de trabalho do programa, mas também as ferramentas mais essenciais ao nível da geometria. Na unidade temática número 3, iremos abordar a introdução das ações sobre a estrutura, as combinações de ações, a introdução da ação do sismo e da ação do vento sobre as estruturas, bem como o pré-dimensionamento, que no caso do Tricalc pode ser realizado de forma automática ou o pré-dimensionamento manual. Na unidade temática número 4, iremos falar das opções de cálculo, nomeadamente as opções de cálculo de esforços, análise de primeira ordem, análise de segunda ordem, bem como das opções de dimensionamento de armaduras, os diâmetros a utilizar, as regulamentações que queremos utilizar, a forma de colocação das armaduras e distribuição das armaduras nos desenhos. Portanto, todas essas opções de cálculo serão analisadas e explicadas nesta unidade temática número 4. Ainda na unidade temática número 4, iremos analisar os resultados numéricos ao nível de listagens e relatórios, bem como todos os gráficos que nos permitem observar o comportamento da estrutura. São eles gráficos de deformadas da estrutura, gráficos de isovalores, que mostram as tensões ou os deslocamentos na estrutura em gráficos de cor, mas também os gráficos dos esforços axiais, momentos fletores, esforços transversos, torçores, toda a representação gráfica que é possível de obter para analisarmos a estrutura e vermos também que esses gráficos podem ser obtidos não só para a estrutura no seu global, mas para qualquer plano vertical, horizontal ou inclinado que queiramos, podendo assim ver gráficos em pórticos e inclusive com vários planos em simultâneo no ecrã e ver como é que os gráficos interagem entre si na junção desses dois planos. A unidade temática número 5 irá incidir sobre a preparação final do projeto, ou seja, como é que se elaboram no Tricalc automaticamente a partir do modelo calculado as folhas de projeto com a pormenorização de armaduras e também como é que se obtém a memória descritiva do cálculo efetuado, também obtido automaticamente a partir do nosso modelo estrutural, do nosso modelo de cálculo. Como vê, temos aqui em 4 unidades temáticas o workflow de funcionamento do programa explicado e vai ser explicado pausadamente, com calma, com alguns exemplos, pequenos exemplos práticos para que possam também treinar
e nestas 4 unidades temáticas vamos então ensinar o workflow, modo de trabalhar do programa Trical. As 3 últimas unidades temáticas do nosso curso irão incidir sobre exemplos práticos. Tendo já nas unidades anteriores sido explicada o workflow do programa, iremos aplicá-lo diretamente a 3 tipos de exercício. O primeiro exercício prático será a realização de um edifício de betão com tricalco. É normalmente a tipologia mais utilizada e, portanto, vamos ver como podemos fazer o lançamento de um edifício de betão com o programa Tricalco. Iremos mais à frente ver o tipo de estrutura de betão que vai ser realizada neste exercício prático número 1. No exercício prático número 2, iremos analisar como modelar e comprovar armazéns de aço com o programa Tricalco e, inclusive, as ligações dos perfis com o programa T-Connect integrado dentro do Tricalco. Portanto, estamos a falar de unidades industriais, como fábricas, armazéns, enfim, que são normalmente calculados em aço e poderão também conjugar aço com betão, que o Tricalco permite essa situação. Mais uma vez, iremos num slide mais à frente ver o tipo de estrutura que vai ser calculado neste exercício prático número 2. O exercício prático número 3 irá incidir sobre alvenarias de betão, alvenarias estruturais. É uma tipologia que se enquadra dentro do chamado eco-building, ou seja, a construção económica. Tem tido muita implementação em países da América Latina, em países de África, nomeadamente em situações em que o sismo não é uma preocupação bastante grande. De qualquer modo, também tem um comportamento interessante ao sismo e poderão ser utilizados em zonas que tenham sismo. Portanto, iremos abordar aqui como é que se pode fazer moradias, pequenas residências em alvenaria de betão e como se pode fazer também um edifício de 5, 6 andares, 5, 6 pisos com alvenaria de betão. Todas as unidades temáticas terão o mesmo horário, começaremos cerca das 16 horas. Hoje começámos um pouco mais tarde para permitir a todos os participantes que se ligassem ao nosso webinário e terminarão cerca das 18 horas, portanto terão uma duração de cerca de 2 horas cada unidade temática. Existem intervalos entre cada uma das unidades temáticas, portanto não são dias consecutivos, são normalmente dias alternados, para permitir aos assistentes, aos participantes, irem treinando aquilo que foi ensinado em cada uma das unidades temáticas. Uma pequena explicação sobre o sistema que estamos a utilizar para a difusão deste nosso curso de iniciação para todo o continente africano. Estamos a utilizar uma ferramenta que se chama GoToWebinar, que tem um painel do vosso lado direito que vos permite aceder a uma zona onde poderão colocar questões e também falar connosco através de chat. Normalmente no fim das unidades temáticas ou durante as unidades temáticas em determinadas alturas, o docente perguntará se existem questões e, portanto, irá verificar neste painel as questões que foram colocadas pelos participantes, pelos assistentes durante a sessão. No chat poderão também colocar comentários e os formadores irão lendo esses comentários e, portanto, poderão direcionar o curso para algum comentário que haja colocado aqui ou, no fim, falar sobre algum tema que também seja colocado aqui. Durante o dia de hoje, eu gostaria que no final da apresentação nos dessem um feedback aqui no chat sobre a qualidade de transmissão e da recepção desta emissão para que tenhamos uma ideia de como estamos a chegar aos vários países e às várias cidades onde estão os nossos assistentes e os participantes ao curso. Portanto, após o término do curso, se puderem, coloquem-nos aqui no chat as vossas impressões relativamente à qualidade da apresentação que tiveram a observar. O exercício número 1.
No final do nosso curso de iniciação ao Tricalc, iremos fazer então 3 exercícios práticos, essencialmente práticos, em que iremos realizar o exercício de betão, o armazém industrial e o edifício de alvenaria resistente. O primeiro exercício é um edifício de betão armado, que terá laje de fundação. Estamos a ver aqui na arquitetura a representação dessa laje de fundação e aqui no modelo estrutural no Tricalc também essa mesma laje de fundação. Terá pilares, vigas e lajes maciças. Temos ali a visualização em modo transparente dos pilares que vieram do Tricalc para a arquitetura através do modelo BIM, das vigas e também a representação das lajes. Temos aqui também o respectivo modelo no Tricalc com os pilares, com as vigas e com as lajes dos pisos aqui representadas. Teremos também paredes resistentes, nomeadamente núcleo de elevadores, que não se vê aqui neste desenho nem neste, mas portanto iriam existir aqui uns núcleos de elevadores aqui colocados nesta parte do nosso modelo estrutural. Dos vários métodos de introdução de estruturas que o Tricalc permite, nós vamos utilizar aquele que é mais comum atualmente. Ou seja, nós vamos definir o nosso modelo estrutural a partir de ficheiros DWG de arquitetura. O Tricalc tem a possibilidade de pegar em modelos BIM, de programas como o Revit, como o Archicad, como o Bentley, e trazer para dentro do programa Tricalc a parte estrutural em 3D e realizar assim o cálculo. Nós não o vamos fazer porque é um método relativamente recente e, portanto, não será um método universal para todos os assistentes, para todos os participantes a este curso de iniciação. O Tricalc tem ainda a possibilidade de trabalhar com plantas e alçados e cortes de arquitetura e fazer a implementação da estrutura sobre esses fecheiros DWG. Esse é o método mais utilizado e é esse método que nós vamos, no exercício número 1, utilizar para fazer a definição da nossa estrutura, do nosso projeto. Existiria também a possibilidade de trabalhar com DXFs 3D ou com as funções internas do programa para fazer o nosso modelo estrutural. Não o vamos também fazer, vamos, como eu disse, trabalhar sobre os DWGs de arquitetura para a realização deste primeiro exercício. Este primeiro exercício, como eu vos disse, é um exercício que vai ter pilares, vigas, as lajes, e estamos agora a ver o funcionamento do modelo no Tricalc. Tem aqui as aberturas para a colocação das paredes resistentes, ainda não está neste modelo colocada essas paredes resistentes, e depois terá pilares retangulares, circulares no nosso modelo estrutural. Tem também a laje de fundação e, portanto, nós iremos ter acesso, eu vou aqui ativar o modelo analítico que deu origem a esta situação, teremos acesso a qualquer altura àquilo que são os gráficos de deslocamentos, os gráficos de isovalores, os gráficos de esforços axiais da nossa estrutura, através de funções bastante simples que nos permitem desde logo ter uma ideia do comportamento da estrutura. Estamos a ver aqui que a amplitude máxima do deslocamento na nossa laje de fundação é de 0,45 cm, nestas zonas azul escuro, porque a laje de fundação está mesmo no limite ali daquele pilar, bem como daqueles ali atrás, que são pilares com maior área de influência e que estão mesmo no limite da laje de fundação. Portanto, essa é a zona que tem os deslocamentos maiores, a zona que tem os deslocamentos menores a nível vertical, esta zona aqui que não tem quaisquer pilares a descarregarem sobre ela. Também era possível obter informação ao nível de gráficos de deslocamentos, ou seja, de formadas, em vez de ser este gráfico de isovalores, e em que nós poderíamos exagerar a escala para termos uma ideia melhor da deformada da estrutura. Cá está o andamento da deformada da estrutura e estes gráficos são gráficos que nós vamos poder visualizar no programa Tricalc. Vamos aprender a ver essa situação. Podem estar em qualquer perspectiva e visualizarmos então o comportamento da estrutura dessa forma. Também é possível pedir a qualquer altura os gráficos de esforços, por exemplo, se quisermos saber os esforços axiais ao nível dos pilares, nós podemos pedir um gráfico de esforços axiais e ele vai mostrar o gráfico de esforços axiais não só nos pilares, mas também em toda a laje de fundação, uma vez que ela está aqui também visível.
Com esse gráfico de esforços axiais seria possível ter desde já uma ideia das cargas e das áreas de influências de cada pilar, portanto quais os pilares teriam as maiores cargas. Cá está a representação e, portanto, vemos aqui claramente que há aqui pilares nesta zona central que têm um esforço axial superior aos das outras zonas que aqui estão representadas. Já agora, aproveitar também para vos mostrar que uma das coisas que vamos aprender também na nossa formação é visualizar aquilo que são as representações das armaduras, dos pilares e das sapatas em 3D e que podem ser exportadas de volta para programas de BIM através do programa Tricalc. E, portanto, o programa Tricalc faz já, inclusive, a pormenorização em 3D dessas armaduras e, portanto, vocês vão poder ver como é que se ativam e como é que se visualizam estas armaduras dentro do próprio programa Tricalc, quer seja para planos horizontais, como estamos aqui a ver, quer seja para algum plano vertical em que nós queiramos ver exatamente o andamento do pilar de cima a baixo. Aqui está a representação daquele pórtico, que só tem vigas no último piso, e a armadura dos pilares é representada aqui totalmente em pórtico, inclusive a armadura que entra na laje de fundação lá em baixo representada. Okay? Se fizermos um zoom maior, vamos ver que este nível de pormenorização a nível das emendas dos varões é hoje em dia muito exato no programa Tricalc. Cá está ali a dobra do varão para fazer a emenda para o troço de cima aqui representado. Vamos voltar a visualizar o nosso modelo tridimensional e, portanto, este será, digamos, o modelo que nós iremos efetuar no primeiro exercício ao nível de estruturas de betão. De referir que este modelo parte de uma visualização ou de uma aplicação de DWGs de arquitetura que podem ser visualizados conjuntamente com cada um dos pisos. Okay? Cá está o DWG que me serviu para lançar a minha estrutura. Se eu rebater aqui esse DWG, eu posso verificar que lancei os pilares que vinham da arquitetura com uma secção inferior e que não foi suficiente, precisei de aumentar, mas portanto cá está o meu DWG da arquitetura. Se eu passasse para um piso superior, tinha aqui também a laje do piso seguinte com os respectivos pilares representados e com a arquitetura também aqui representada. Okay? Portanto, este será o método de introdução da nossa estrutura através de ficheiros DWG. Regressemos ao nosso PowerPoint da apresentação desta primeira unidade temática para vos apresentar o exercício número 2. O exercício número 2 é um exercício bastante distinto do primeiro. Trata-se de um edifício industrial, trata-se de um material diferente, perfis de aço e vigas de equilíbrio e sapatas em betão, portanto, esta situação que temos aqui modelada. E para a geração deste armazém, ou desta fábrica, ou desta unidade industrial que aqui está, nós vamos utilizar um assistente interno do programa denominado NAV. E, portanto, através dessa função de NAV é que nós iremos fazer o nosso modelo estrutural no programa Tricalc, neste exercício número 2. Iremos também fazer a modelação com o T-Connect de ligações dentro do nosso modelo estrutural. Ligações essas que podem ser soldadas ou parafusadas. Iremos dar especial enfoque, especial atenção às ligações aparafusadas. Para vos dar também um pouco a ideia do que iremos fazer no exercício número 2, vou abrir aqui um projeto em tudo semelhante ao que vamos realizar, que tem aqui a modelação em perfis de aço do armazém, da nave industrial,
que trabalha com perfis de inércia variável e que tem aqui também ligações modeladas com o programa e com colocação de rigidificadores, inclusive ao nível dos nós. Para o lançamento deste tipo de estruturas, nós vamos utilizar a função de nave, que é uma função que permite, de uma forma muito fácil, através de um assistente, gerar naves industriais com duas águas, uma água, com coberturas em dentes de serra ou sombreadores, como temos ali em baixo. O processo de definição da estrutura é bastante simples e pode incluir, inclusive, vários materiais, como estamos a ver aqui, pilares de betão e estrutura de aço. Basicamente é um assistente paramétrico que permite aos utilizadores uma grande produtividade. Poderemos definir o número de pórticos que queremos para a nossa unidade industrial, podemos definir a separação que queremos para os pórticos. Estamos a falar aqui de, por exemplo, passar de 5 metros para 4 metros e meio se quiséssemos, ou para os 5 metros que tínhamos anteriormente. A possibilidade de trabalhar com os pórticos de fachada com separações diferentes, por exemplo, metade do afastamento, cá está. A possibilidade de trabalharmos com pórticos de fachada diferentes dos pórticos interiores, aqui com uma treliça ali sem treliça, por exemplo. A possibilidade de definir as alturas, a largura do pórtico, imaginemos 10 metros, e a altura no eixo central desse mesmo pórtico. E depois, passo a passo, iríamos definindo a nossa unidade industrial, incluindo as ações dos painéis, das paredes e da cobertura e as ações do vento. No passo seguinte, teríamos então a possibilidade de indicar se existiriam pilares intermédios ou não e indicar a que distância é que esses pilares intermédios seriam colocados, por exemplo, colocados a 2,5 metros para deixar ali uma zona mais aberta. Também os pórticos poderão ser pórticos simples ou asnas que já estão modeladas no programa, como a asna inglesa, Polon Sul, asna belga, asna espanhola, ou então um pórtico triangulado, podendo então nós definir o tipo de triangulação que queremos utilizar. Como veem, o assistente está preparado para rapidamente poupar trabalho ao projetista na fase de modelação da estrutura, para que ele dedique depois mais tempo às opções de cálculo e à comprovação das secções e otimização do projeto. Também, já agora mostrar que tudo o que são contraventamentos poderão aqui ser ativados ou desativados. Por exemplo, ativar aqui contraventamentos transversais no primeiro e no segundo vão, e aqui também se poderia colocar contraventamentos longitudinais nos vãos que nós quiséssemos. Cá estão os vãos intermédios e nos vãos extremos, por exemplo. Depois, a atribuição das secções, tais secções que poderão ser de aço, ou poderão ser de betão, ou inclusive de alumínio ou madeira. Poderemos trabalhar com perfis de inércia variável e com perfis aligerados, portanto, de alma aligerada, caso assim queira. Ora bem, eu não vou entrar muito mais dentro deste tipo de explicação, uma vez que iremos fazer isso durante o curso e com muito mais calma do que aquilo que eu estou a fazer agora aqui nesta apresentação. Mas, portanto, ficaram com uma ideia do workflow que iremos trabalhar para fazer o lançamento da nossa nave industrial, okay? Do nosso armazém. Finalmente, a apresentação de um terceiro exercício, que será realizado também com o programa Trical, e que se centra exatamente numa topologia bastante especial, que tem tido bastante divulgação ultimamente nos países de América Latina e nos países de África, que são as alvenarias resistentes de blocos de betão. Portanto, a alvenaria estrutural de bloco de betão sobre lajes de fundação. São análises que têm que ser realizadas com muito cuidado, dependem muito da qualidade de execução do próprio projeto e, portanto, o projetista deverá normalmente realizar uma análise de segunda ordem, ou seja, considerar a estrutura carregada com as situações de deformação de todas as combinações que resultaram da análise de primeira ordem e, portanto, o Tricalc tem a possibilidade de fazer essa análise de segunda ordem. Também é uma tipologia estrutural que é muito sensível a tudo o que seja desaprumos na sua construção
e o Tricalc também tem a possibilidade de o utilizador definir um desaprumo inicial e estudar a estrutura para um desaprumo inicial estimado e ver se a estrutura assim resiste e se comporta bem. E, portanto, iremos fazer exatamente a modelação de um edifício deste tipo através da introdução da laje de fundação, do piso tipo e do piso do resto de chão para fazer o lançamento de todo o edifício. Também iremos utilizar uma pequena platibanda, como temos aqui representada nesta cobertura, para este edifício. Este exemplo que iremos realizar vai ser um exemplo que é válido não só para edifícios com 5 ou 6 pisos, mas se eu quiser fazer só uma unidade residencial com 1 ou com 2 pisos, o procedimento de trabalho vai ser exatamente igual àquele que vamos aprender para fazer o nosso modelo. Iremos também realizar nesse exercício número 3 a análise de deslocamentos e a análise de tensões no modelo calculado. Iremos também ver a preparação de desenhos, a preparação de projetos a nível da pormenorização das fiadas em plantas e alçados. Estas alvenarias estruturais, como são feitas com blocos modulares, normalmente blocos de 19 ou de 29 centímetros. Eu escrever com o rato não escrevo lá muito bem, mas vamos aqui tentar fazer uma situação destas. Estas unidades construtivas variam muito em função destes valores, são estruturas que são muito modulares e que têm, quando estas modulações não são possíveis, blocos específicos para fazer acertos e, portanto, pouco se pode variar em relação a esta modulação, mas o programa Tricalc tem funções que permitem fazer o ajuste automático dos módulos que são necessários para fazer o ajuste às medidas do projeto de arquitetura. Temos assim então apresentado as unidades temáticas do nosso curso. Temos apresentado também de uma forma bastante breve aquilo que são as unidades temáticas que vão ser realizadas no curso. E temos também a visualização, já aqui no programa de Tricalc, dos 3 modelos. Vamos agora mostrar o terceiro, que iremos realizar com o programa Tricalc, que iremos aprender a realizar com o programa Tricalc. Aqui teríamos a situação da tal alvenaria estrutural representada, okay? Com as aberturas, com as vergas, canaletas ou perfis metálicos para reforçar a zona superior das aberturas e com a possibilidade de visualizar esta informação ao nível do edifício completo, ao nível do plano de trabalho, inclusive ao nível de planos verticais que se quisessem analisar aqui no programa. Portanto, nós poderíamos a qualquer altura pedir a visualização de uma qualquer parede, de um qualquer plano vertical que pretendêssemos. Okay? Também neste tipo de estruturas nós iremos analisar informação ao nível das tensões e dos gráficos de deslocamentos, como eu há pouco referi, e portanto eu posso chegar aqui à parte de resultados e pedir para visualizar depois o comportamento da estrutura, quer a nível de deslocamentos, quer a nível de tensões nos elementos finitos que discretizam as paredes resistentes. Cá estão os deslocamentos, 0,4 nesta zona que aqui está, okay? Zona mais carregada. E se quiséssemos ao nível das paredes também poderíamos vir aqui e pedir para visualizar um gráfico, por exemplo, de tensões de elementos finitos, normal em Y, os valores máximos, e pedir essa visualização, por exemplo, para este piso, e ver que exatamente nas zonas das aberturas é onde a alvenaria está mais sujeita a tensões ali nestas zonas de tração, bem como ali nas zonas laterais dessas mesmas aberturas. Portanto, será também algo que vamos aprender a analisar e a ver com o programa Tricalc. Ou seja, a Artec apresenta aqui uma oportunidade de enorme valor para os profissionais e estudantes que valorizam a sua formação, porque iremos aqui transmitir informação valiosa que permite reforçar os vossos conhecimentos a nível de modelação de estruturas, o vosso conhecimento a nível de utilização de ferramentas, neste caso do programa Tricalc, que é uma das ferramentas mais utilizadas para estruturas correntes, edifícios, armazéns, enfim,
estruturas do dia a dia do projetista. Não é a nossa vocação, por exemplo, calcular barragens ou pontes, não é essa a utilidade do tricálculo, mas nas outras áreas tem uma produtividade, uma segurança e uma preparação do projeto final superior aos softwares que normalmente se encontram no mercado. É uma oportunidade que é bastante importante para quem queira valorizar, portanto, a qualidade das suas ferramentas de cálculo e dos seus projetos. Também iremos aqui ver algumas técnicas de modelação e de resolução de problemas que são bastante interessantes. Portanto, é sem dúvida uma oportunidade a não perder. Já agora, representar ou chamar a atenção aqui para situações de análise interessantes. Reparem que temos aqui uma unidade industrial sobre um parque de estacionamento de betão em que um dos pilares da estrutura metálica ficou sobre a laje e vejam o que é que isso tem de negativo no comportamento desta estrutura. A deformada da laje afeta logo a placa de ancoragem deste perfil metálico ao betão, afeta a ligação da laje do escritório ao perfil metálico, ao montante, e afeta também a ligação aqui, bem como aqui. Portanto, ferramentas, as capacidades hoje em dia de ferramentas que permitem, o que o tricálculo permite a nível de análise, permitem-nos identificar claramente estas situações, bem como perceber que o comportamento pior é exatamente na zona do escritório, porque a carga é maior e, portanto, é ali que o deslocamento atinge valores superiores, representado ali a azul escuro, comparado com os outros pilares que não estão com essa carga em si. Portanto, mais um aspecto que mostra aquilo que eu vos disse, versatilidade, porque conseguimos fazer estruturas bastante complexas, porque temos uma matriz de rigidez única integrada, porque temos elementos estruturais como maciços de encabeçamentos, estacas, paredes moldadas, estaca-prancha, ligações metálicas, etc. E depois capacidade de análise do comportamento da estrutura, bem como a parte de pormenorização final a nível de detalhamento ou pormenorização de armaduras e de ligações. Portanto, uma oportunidade que a Artec está a colocar ao longo destas semanas que convém a todos aqueles que estejam interessados no cálculo de estruturas poderem aproveitar. Da minha parte, termino. Espero que esta primeira ligação de apresentação ao curso de formação do programa Trical tenha sido do vosso agrado, que as condições de recepção do mesmo tenham sido as melhores e agradecia a todos os participantes que no chat fossem colocando informação sobre como correu a recepção deste webinar, deste curso inicial, para que nós tenhamos esse feedback a partir de vocês. Fica o nosso convite para que no dia 27 se liguem então connosco, aí sim para realizarmos durante 2 horas já a primeira unidade temática concreta sobre o programa Tricalc, nomeadamente o conhecimento e a preparação do ambiente de trabalho do programa, bem como conhecer os métodos de definição de geometria do programa Tricalc. Até lá, um bem-aja para todos, muito obrigado e muito boa tarde.